Pluralcast. Fala, galerinha, como vão vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu provavelmente devo estar bugando o seu cérebro, mas depois a gente explica pra vocês. Sempre comigo está ele, Pedro Lucas. Uau, cheguei, galera. Usamos o cérebro dos nossos pequenos ouvintes que estão aí, que acompanham o nosso projetinho maroto, que se estava esperando o Pedrinho falar bom dia, boa tarde, boa noite. Cadê o Pedrão? Aí vem eu, o intruso dessa história toda, e rouba a sua entrada, Pedrão. Pai, temos que surpreender a cada programa, né? O famoso, o que é meu é seu, cara. Aqui nós somos um canal, nós compartilhamos as coisas, nós somos unidos, rapaz. Esse bordãozinho acabou de ser furtado malandramente. Exatamente. Nós somos unidos. O Pluralcast, ele é United. Entenda. Não somos o Manchester, mas nós estamos United. Eu entendi essa referência. Assim, entendam como vocês quiserem. O Pluralcast é o United. E falando de United, nosso primeiro bloco é sobre futebol. O esporte mais popular desse planeta Terra. Pelo menos neste universo que a gente tá. Sim, é o esporte mais popular. E nós vamos tratar de uma competição muito bela que esteve longe de nós e agora voltou com tudo. E isso é um fator que eu queria já aqui. Pausar uma Libertadores. Será que os jogadores já não perdem aquele climão que a Libertadores é um campeonato muito disputado? Os times são muito bons, onde ocorrem jogadas violentíssimas porque os times querem muito ganhar essa competição que levam ao Mundial. Aí você dá uma pausa como essa pela Copa América, aí ele dá uma pausinha. Será que não perde o ritmo de jogo? Eu não só acho que isso atrapalhe os jogadores, eu acho que isso atrapalha os torcedores e atrapalha os clubes, atrapalha todo mundo. É um famoso banho de água fria, cara. Você tá lá no pique da Globo, como diria, você tá naquela emoção, naquela adrenalina, Libertadores, meu time vai ganhar esse negócio. Aí você vai lá, uma pausa gigantesca. Uma pausa que, por exemplo, quando houve a pausa, eu achei que essa pausa, já começando a falar do confronto entre São Paulo e Atlético Nacional, seria uma pausa mais, não mais benéfica, mas menos prejudicial para o São Paulo. Pois para mim o confronto tinha como Atlético Nacional o favorito. E dando um tempo pro São Paulo, o gás do Atlético Nacional poderia se abaixar e jogadores poderiam sair e tal. Tanto que alguns saíram. Mas o que aconteceu é que foi, ao meu ver, mais prejudicial ao próprio São Paulo. Porque eles não vinham de uma campanha muito boa na fase de grupos e conseguiram uma classificação muito contundente nas oitavas e nas quartas. Então eles pegaram um gás muito, digamos, sinistro. Falaram assim, nossa, agora vamos de boost, nós vamos passar de todo mundo. Aí de repente vai lá, agora vamos pegar o Atlético Nacional, desafio mais difícil do ano, vão aproveitar esse gás e vão pra cima deles. E aí de repente, a pausa. Concordo, até um momento. Concordo que o São Paulo não fez uma boa fase de grupo. Ele tava mal, ele entrou em uma certa crise, entre aspas, pelo Paulista. Aí ele se recuperou na Libertadores. Beleza, apesar de uma fase de grupo ruim. Aí joga contra o Atlético embalado, o Atlético que deixou o Mineiro de lado para jogar a Libertadores. Até então com o Aguirre que poupou, e beleza, para atingir esse título. Cara, eu acho que essa vitória sobre o Atlético incendiou os jogadores do São Paulo, incendiou a torcida, e eu acho que com essa pausa, exatamente nesse momento, eu acho que matou o São Paulo. Não acho que por eles perderam por causa dessa pausa, mas eu acho o oposto. Eu acho que essa pausa atrapalhou o São Paulo, porque essa vitória sobre o Atlético, pra mim, ela foi crucial. Ela poderia ser uma vitória que eu lembraria quando o São Paulo viesse a ganhar o título. Nossa, ganhamos do Atlético Mineiro. Não, realmente eu acho que o fator da derrota do São Paulo nessa semana. Sim. Mas, ô Pedrão, uma coisa. A gente não falou até agora contra quem que o São Paulo tá jogando, cara. O São Paulo enfrentou o melhor time das Américas atualmente. Só isso.
Eita, nós! Quem Atlético seria esse Nacional de time? Medellín. Não, tá de sacanagem. Melhor time das Pedro. Américas atualmente é o Atlético Nacional de Medellín. E o tal de brinquedo Vem mais gente- fez. Tá de brinquedo aí de mim, cara? Vem gente no Instagram falar que o melhor time das Américas atualmente é o Palmeiras. Não, aí pegou pesado também, velho. Tá certo que o Palmeiras tá fazendo uma Brasileirão muito bom. Menino Gabriel Jesus tá jogando pra caramba. Roger Guedes, muito bom. Agora, melhor time, calma aí, vamos dar uma segurada aí. Eu acho que o Palmeiras é um forte candidato ao título e, por mim, tem elenco pra ganhar esse título do Brasileirão. Mas melhor tá time. muito longe, na moral. Falar o seguinte, porque Calma o aí. único time que pra mim bate de frente com o Atlético Nacional atualmente é o Boca Juniors, tá do outro lado da chave. O problema é que o Atlético Nacional é o mesmo time tem quase 4 anos, coisa que o Boca não é. Então, o nível de entrosamento que esses caras têm é um nível de entrosamento que o time do Boca não tem. Tanto que o time do Boca joga muito bonito, joga de um jeito assim, você percebe que eles têm entrosamento, mas, por exemplo, um certo passe de calcanhar que o jogador do Boca errou no jogo dessa semana, o Atlético Nacional não erra esse tipo de passe. O jogo do Atlético Nacional é o seguinte: o time vai se fechar, o confronto contra o Rosário Central mostrou isso completamente e a gente destrinchou esse confronto no Pluralcast. Então quem tá ouvindo pode voltar nos programas anteriores e ouvir nossas opiniões a respeito. Link na descrição. O Rosário Central se fechou e o que o Atlético Nacional fez? Toca entre os volantes, joga pro lateral, a marcação vem pro lateral, ele volta pro cara que tá um pouco mais atrás, às vezes é um zagueiro ou um volante que deslocou e vira o jogo, o cara domina, vem pro próximo lateral esquerdo, porque a defesa, ela tava se concentrando na direita, no momento que ele vira o jogo, até a galera ir pra esquerda, já dá tempo do cara chegar na linha de fundo e cruzar pra alguém entrando pelo meio, mas se ele chegar lá em cima e ver que não tem abertura suficiente para ele cruzar na área e alguém fazer o gol de cabeça, ele volta, toca no volante, o volante toca no zagueiro, o zagueiro vira pro outro lateral. Tipo assim, um jogo total de paciência que eu ainda sinto falta disso no Boca. O Boca, ele tem bem mais camisa do que o Atlético Nacional e eu acho que isso também deixa o possível confronto deles na final mais interessante ainda. Mas eu acho que o Atlético Nacional ainda tem mais bola. Não acho, igual você falou aí, o Atlético é o melhor time. Pode ser que sim, mas não é a minha opinião. Eu ainda acho que o Boca é superior ao Atlético. E em relação à superioridade do Atlético Nacional sobre o São Paulo, no Morumbi, no primeiro tempo, isso não foi demonstrado. Tanto que no primeiro tempo foi um jogo truncado. A partir do segundo tempo, que as oportunidades para o Atlético Nacional vieram à tona. Tá certo que no primeiro tempo o Atlético Nacional criou oportunidades de gol umas 3, 4 vezes, mas o São Paulo criou bem mais. Então isso mostra que o São Paulo, nesse confronto, ele não estava tão abaixo assim do Atlético Nacional. O São Paulo fez um bom jogo, a torcida estava lá presente, ela empurrou, tanto que, de acordo com o site oficial do São Paulo, que é o saopaulo.net, o público foi de 61.766 pessoas e a renda foi de R$ 7.526.480. Bom público, uma renda muito bacana para ver um jogo do São Paulo que foi um bom jogo, mas que quando no segundo tempo, onde o Maicon fez uma lambança que nós comentaremos agora, aí ele desandou. O lance do zagueiro Maicon, ele, no lance que o jogo foi parado, o jogador do Atlético Nacional tava com a bola, ele foi pedir a bola, o cara não devolveu, ele deu um empurrão na cabeça do jogador com a mão e o juiz entendeu que foi um gesto suficiente para cartão vermelho. Opiniões aqui agora, Guilherme Scarpelli, sua opinião sobre a expulsão do Maicon. Beleza, foi um lance infantil. Nós sabemos que a Libertadores, a cabeça dos jogadores fica quente e isso acontece muitas vezes. E ele foi infeliz porque, na visão do árbitro, que estava bem perto,
ele conseguiu ver claramente, ele empurrou a cara do adversário, sim. E pra mim, é um lance que merecia, de fato, o cartão vermelho. É claro ali que o jogador que foi agredido ali, entre aspas, fez uma simulação de tudo mais do lance, mas é um lance que o Michael não conseguiu se controlar, foi infantil, cara, porque ele veio pra cá por uma grana incrível, ele veio para conquistar essa Libertadores, ele veio com esse intuito e o dinheiro que foi desembolsado foi para esse quesito. É um excelente jogador, tanto que no jogo de hoje, quando nós estamos gravando esse programa, que aconteceu, era São Paulo contra América Mineiro. Ele só foi substituído ao segundo tempo e foi muito aplaudido. Então ele ainda tem mérito com essa torcida do São Paulo, só que foi infeliz e mereceu esse vermelho, na minha opinião. Sim, na visão dos torcedores, eu acho que os torcedores meio que compartilham com a minha visão. Eu sei que tá parecendo meio estranho eu e o Gui tá discordando bastante nesse Pluralcast. Não estamos em sintonia, acabou o amor aqui agora. Em tons de guerra, incitando a falta de paz no podcast, mas eu acho que a discordância é o tempero dos debates, como diria André Rizek. Nossa, eu tô citando André Rizek. Aí, o que acontece? Na minha visão, eu não sei como que o juiz pretendia administrar aquele jogo, porque normalmente você tem mais ou menos a noção de como que o juiz está querendo controlar o jogo de acordo com a arbitragem dele durante o mesmo jogo. E durante a arbitragem desse jogo, eu não senti que ele estava querendo e nem precisando controlar o jogo demais com cartões. Até porque, além do cartão vermelho pro Maicon, ele deu só 3 cartões. Só o João Schmidt, o Dias e o Borja. Então assim, falei, pô, beleza, você não tá administrando o jogo com cartão, você tá administrando falando e tal. Eu achei que ele pegou um pouco pesado. Eu acho que ele poderia ter dado um cartão amarelo. Não que o gesto do Michael não mereça o cartão vermelho. Eu acho que isso vale da interpretação de cada juiz e que tiver ali na hora, de cada árbitro. O Michael, depois dessa expulsão, ele ficou muito abalado. Em entrevistas ele assumiu total responsabilidade pelo jogo. E depois dessa expulsão é que o São Paulo desandou e que aí sim eu vi essa tal superioridade do Atlético Nacional que o Pedro comentou, aquele toque de bola pra lá e pra cá, videogame style, PlayStation, FIFA, tocou Chablau. Foi o que aconteceu depois disso. Um cenário já recorrente entre jogos que você tem duas boas equipes se enfrentando e o confronto está em completo equilíbrio. No momento que um fica com a menos, desanda mesmo, porque são duas equipes jogando com uma pressão de uma decisão de semifinal de Libertadores. Então os jogadores estão dando tudo para conseguir uma vitória, estão dando tudo e mais um pouco. Se você vê o outro time do lado de lá com um a menos, você vai pra cima, segura. Nossa, fica muito difícil pro time que tá com a menos segurar. Não é igual um campeonato brasileiro ou uma Copa do Brasil em fases preliminares. Agora, quando você tá na semifinal de Libertadores e com dois times bons se enfrentando, aí faz diferença demais. Porque o confronto é como se o confronto tivesse, assim, vamos supor que a força dos dois times são 90. Aí tá 90 contra 90. No momento que você perdeu um jogador, cai pra 60 a 90. Aí acabou. Não tem nem condição, né? É chablau. Não conseguiu fazer resultado. Até os 28 do segundo tempo, tava jogo equilibrado. Então, se não consegue fazer gol, vai tomar gol. Ainda mais com um a menos, tomou gol e tomou 2. Aí complicou. Como é que você consegue reverter essa situação jogando fora de casa? Pra mim é impossível. Ainda mais jogando sem o Maicon, que é um baita de um zagueiro, que chama a responsabilidade, é um zagueiro experiente, um zagueiro que a torcida admira bastante. Vai ficar sem esse ponto de referência. Você vai jogar com o Denis no gol fora de casa. Caraca.
É complicado. É complicado quando você tem um hate sobre um goleiro. É complicado. Hate, é um hate sim, é um hate mais do que merecido, e é um hate que os próprios torcedores do São Paulo assumem. Denis não está em boa fase. Ele tanto reclamava que não tinha oportunidade quando o Rogério Ceni jogava. Agora, o Rogério Ceni se aposentou, teve oportunidade e está ramelando na missão. É a mais pura realidade. Quando tá mal, tem que falar. Quando tá bem, você tá falando Quando também, tá cara. bem, Assume. quando tá bem, tem que falar. E quando tá mal, tem que falar mesmo. É verdade. A fase dele Tem que falar. A menos que sejam jogadores do Atlético Mineiro. E quando os jogadores do Atlético Mineiro estão bem, eles estão mal. Você pode falar, eles estão mal. Mas realmente, o Denis, ele recebeu a oportunidade agora com a aposentadoria do Rogério e infelizmente não tem conseguido aproveitar até o momento com maestria, né, essa oportunidade. Mas assim, fechando o confronto, o São Paulo vai ter que fazer algo muito histórico para classificar para a final dessa Libertadores. É possível, porque futebol a gente já viu tanta coisa, né? O problema é que ele é o desfalques. Não tem ganhos. Eu não acompanho futebol tem tanto tempo assim. Eu acompanho futebol mais ou menos desde 2002, mas assim, eu só tenho lapsos de memória de 2002, 2003, 2004, 2005 e tal. O que eu lembro mesmo é 2006 até hoje. Então, se for contar com visão mais... Por mais que não seja uma visão crítica, mas com uma visão mais prestando atenção, querendo saber, buscando informações da Raven, é 10 anos que eu acompanho futebol. E em 10 anos que eu acompanho futebol, eu já vi muita coisa pra falar que é impossível o São Paulo classificar. Mas que eu aposto no São Paulo, eu não aposto. Eu aposto no Atlético Nacional. Quem foi herói dentro de casa foi Independente Del Valle, né? Porque depois de estar perdendo e o Boca ter chances bem claras de fazer um 2-0, buscar uma virada é algo que vale a pena acreditar para os torcedores do Independente. É algo que vale a pena não dá para acreditar, pelo menos a virada a gente fez. Vamos lá pra Bomboneira ainda acreditando. É bem diferente do cenário do São Paulo, por exemplo. Eu acho que, assim como São Paulo, foi um jogo também equilibrado. Mas eu acho que o Independente jogou melhor que o Boca, na minha opinião. Ele atacou mais, criou mais oportunidades. E o Boca, ele deu sorte pra mim, porque ele foi eficiente. Porque assim que ele teve a oportunidade, foi lá e na habilidade do seu jogador, o Boca marcou. Ele fez exatamente a mesma coisa que ele fez contra o Nacional do Uruguai, lá no Uruguai. O Nacional foi bem melhor, tanto que aliás, não venceu o jogo, empatou 1-1, né? Mas o Nacional foi melhor, mas desperdiçou muitas oportunidades. E o Boca, na única oportunidade que teve, fez exatamente como aqui. Só que a diferença para esse confronto, na minha opinião, é que o Boca não teve só uma chance. Ele teve mais chances. Mas o Independente também teve, vale destacar. E ainda teve poderia mais. ter vencido mais, com um placar mais tranquilo. Mas desperdiçou bastante chances. E acaba que vai pra Bomboneira no segundo jogo com um cenário bem perigoso. Tanto é que um cenário que, já adiantando, não vale a minha aposta, por exemplo. O Boca em casa é absurdo, tem uma tradição extraordinária, mas o Independente tem na zaga o Mina, seus cabelos é da hora, o corpo é um violão. E o Mina, ele queria entregar paçoca. Mina, eu vi aquilo. Eu vi você dando aquele passinho torto, quase entregando a paçoca pro segundo gol do Boca, hein, rapaz. Mina, abre esse olho aí pra lá quando chegar na Bomboneira fazer um negócio desse. Esse Mina. Pelo amor. Ah, Mina. Não. Que isso? Quase que ele marca um gol ainda. O cara é um mito. O cara já chama Mina.
E ele ainda quase faz um golzinho ainda maroto. Eu aposto nele e no Sornosa, que é um jogador do Independente, cobrador de falta. Eu acho que ele é um bom jogador até. Sim, inclusive o Ângulo também é... O José Ângulo é um bom jogador. Que ele só manda chute no ângulo. É só... Considerando os trocadilhos, ele é um bom jogador. Ele fez um gol que chutou cruzado. Um bom atacante, não é lá um craque, mas ele é um atacante eficiente. Longe disso. E ele jogou bem no jogo contra o Boca. Aliás, foi um jogo até mais interessante de se acompanhar do que o São Paulo e Atlético Nacional. Apesar dos dois jogos terem sido bons de se ver, eu achei o do Independente contra o Boca um jogo mais cativante. Pela emoção, né? Você tinha o zagueiro você tinha o goleiro do Independente batendo roupa em qualquer chute. Momento hate. O Ascona, eu não sei se é assim pronuncia o nome dele, mas o Ascona, pô, velho, vamos, sério aqui, nós dois, na moral, vamos fortalecer esse treino e vamos agarrar umas bolas, cara. Ou então espalma pra escanteio, mano. Não tenha vergonha de espalmar pra escanteio, mas bater roupa? Faça isso. O Mina teve que isolar 3 bolas, cara. Só porque você não conseguiu agarrar ou mandar pra fora no escanteio. Como assim? Aí fala assim, Pedro, quem é você pra criticar o Ascona? Eu não sou ninguém, cara. Mas é uma coisa a se falar. Se eu fosse amigo do Ascona, eu ia falar assim, não, mano. O que aconteceu, cara? O que aconteceu, mano? Você espalmou 3 bolas ali pra frente, cara. Quase que chega alguém já metendo um gol ali e tal. Que isso? Você tem do outro lado um cara que chama Carlitos Teves. Quase marcou um golaço, hein? Cortou o Mena num drible de corpo ali. Ele deu pra escutar um tec na coluna do Mina ali. Escutei, tac, minhas costas. Joga demais esse Teves. Faltou o golzinho dele. Ele tava meio sumido nesse jogo. Ele não criou boas oportunidades, mas nessa jogadinha ele mostrou que é um jogador diferenciado e que quando sobrar a oportunidade ele pode acabar com o jogo. Na Bomboneira, então, lá ele pode exatamente destruir. Então, por isso é que eu digo, abre o olho, Ascona. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, porque toda semana tem mais Pluralcast e vamos ter mais para frente novos vídeos. Nós estamos no Facebook também. Vamos criar um Twitter. Nós não temos um Twitter, mas logo nós teremos. Obrigado a todos, vocês que assistiram, que ouviram esse programa belíssimo. Até o nosso próximo episódio e tchau, tchau.